Então, pessoal, continuando com o curso de dados ambientais, a gente abordou até aqui o início, né, aquela introdução do que eu trabalhava com dados antes do governo. Aí, em 2013, eu entrei no Serviço Florestal Brasileiro com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, deixa eu colocar aqui, e que é uma junção de informações de várias fontes oficiais de território brasileiro, né, de uso da terra. É um mapa que hoje ainda continua no Serviço Florestal Brasileiro com a gestão, e ele é uma união dos dados públicos e privados, então vem informação das terras indígenas lá da FUNAI, de áreas de conservação do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, junta com informações do INCRA de parcelas e imóveis registrados, certificados, né, que são privados, junto com dados dos governos estaduais e municipais para você formar as áreas de floresta pública do Brasil. Então você junta um monte de informação de várias fontes e chega num mapa de áreas de floresta pública que já tem uma destinação e as que não tem, e como você vai lidar com isso para frente. Na época eu trabalhei também com o Inventário Florestal Nacional, um pouco ajudei com planejamento, com o banco de dados do inventário para as 20 mil parcelas que você tem previsão de coletar no Brasil, né? E com os dados de análise de paisagem de alguns pontos desses, uns 5 mil pontos, se não me engano, que fariam a análise de paisagem. Hoje, esses dados continuam sendo levantados pelo inventário, já tem ele disponível na internet com os dados brutos. Então, tem dados que dá para analisar além dos resultados, que são esses estados aqui listados, você tem também os dados brutos para fazer análise e confirmação das informações que estão nos resumos do IFN. Na mesma época, eu trabalhei com o Pulsar, que era o radar da JAXA, um radar japonês, que a gente usava para comparar identificação de floresta em área sem nuvem. Então eu saí lá da meteorologia com que a gente tenta entender os fenômenos que ocorrem na atmosfera para tentar identificar o que acontece abaixo da atmosfera. Então essa que é a escala e o ponto de vista que você obrigatoriamente tem que mudar. Antes você está tentando encontrar as nuvens, agora você está tentando encontrar o que está por baixo da nuvem, né? A gente fez esses algoritmos que a gente fez aqui na época, já estão no GitHub, então nesse lugar que eu passei, desde ali do CTE, da parte de simulação de prédios, já tem alguns scripts lá de automação de processamento de dados com Energy Plus. Aqui já é com dados do PRODES e dados do Pulsar. Alguma coisa de Landsat, algumas informações já tem ali naquele período. Do IFN também tem alguma coisa lá no GitHub. Aqui a gente olhava o radar aerotransportado para identificar abaixo de nuvem. Então, por exemplo, aqui nessa parte azul é onde tinha nuvem nas imagens visíveis disponíveis, e aqui é o que você conseguia ver de estrutura florestal usando o radar. Então, a gente estava tentando usar esse dado que a gente tinha 5, 6 anos de informação que a JAXA disponibilizou para a gente. Estava tentando usar nas áreas da Amazônia, principalmente as com persistência de nuvem. Na mesma época, a gente trabalhou já. O primeiro banco espacial que eu fui mexer foi com o do Sistema Cadeia de Custódia, que era das concessões florestais, o Serviço Florestal. O objetivo principal dele lá, o foco dele é as concessões federais, concessão de uso sustentável de florestas públicas federais. E nessa época aqui a gente fez um, uma validação topológica mínima para que você recebesse os dados dos concessionários. Então, onde estão as árvores, as estradas, aqui o marronzinho são as estradas, tem os pontos de pátio de coleta da madeira, os pretinhos aqui, os pontinhos todos são as árvores, e o verde é a área de uso de unidade de produção anual dessas árvores, e o cinza aqui em volta é a unidade de manejo florestal, que é a área total concedida para
manejo sustentável. Então você tinha algumas regrinhas que davam o mínimo necessário para você dizer essa árvore está dentro do lugar certo, a árvore que foi informada pelo concessionário está no lugar certo, e aí se as informações dela estão certas é um problema para frente, mas esse aqui já dava um mínimo para você falar, não, o cara me informou uma estrada que está próxima das árvores, está em cima da unidade de produção e está dentro da unidade que ele tem a permissão de fazer o manejo. Aqui era basicamente um monte de consultas SQL, né, de verificações de se as coisas estão em cima. Por exemplo, aqui uma árvore, você verificava se a árvore está dentro ou fora da tolerância de até 20 metros da UMF, e era uma funçãozinha SQL que está lá disponível para você encontrar. Tem lá os outros componentes, né? E ele recebia um dado que se está ok ou não, e o sistema usava essa informação para validar ou não o dado que o concessionário cadastrava. Depois, em 2015, fui trabalhar com o Cadastro Ambiental Rural, que o CAR foi lá para o Serviço Florestal, e era um banco muito maior, mas é um banco de dados também espacial, mais ou menos o que é usado hoje. A gente escolheu as tecnologias certas na época, né? O pessoal que escolheu lá e que foi andando, a gente manteve no lugar que acabou virando o padrão de dado ambiental espacial e dado espacializado no mundo inteiro. Então você tem as informações de imóveis rurais, ou área de APP, né, a área de. Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Mas é possível de acessar também, está aqui. A gente vai usar esse dado depois no curso. Em algum momento a gente vai acabar usando. Ele tem os imóveis rurais declarados no CAR e as componentes dele que são previstas no Código Florestal atual, né? Eu acabei fazendo o mestrado com o IFN, usando os dados do Pulsar, do radar, e usando o PRODES também junto. Então aí já tentando comparar pontos do inventário e se a estrutura esperada de vegetação encontrada na parcela, se tinha alguma relação com o radar. A gente cortava, a gente pegou esses pontinhos, apesar do inventário, a ideia dele não ser você analisar a árvore individual, porque ele é feito para ser estatisticamente representativo das áreas em que você está mostrando. Eu peguei e usei esses dados direto, e ele tinha alguns dados interessantes. Você consegue prever algumas distribuições de floresta. Na época eu usei a Caatinga, né, um pedaço do Ceará, o estado inteiro do Ceará, um pedaço da Caatinga, e fazer uma análise de crigagem usando o R, já num formato um pouco melhor, né? Eu tinha usado o R lá na graduação, que eu achava era muito básico, né? O que ele fazia era muito difícil de você trabalhar com ele, era muito coisa para matemática e estatística. E aqui ele já dava para usar melhor, eu usei o R já no QGIS. Então eu usava a crigagem do R, que é um método de geoestatística usado em mineração. Você pegava os dados do Pulsar e do inventário e tentava identificar onde que provavelmente aquelas florestas daquele tipo se distribuíam, né? As áreas que foram identificadas no IFN. Tinha uma correlação, aí depois, se tiver interesse, eu posso colocar também lá esses arquivos no site. Tem os scripts, todos os scripts estão no GitHub. Aí daqui de floresta, a gente, analisando os dados do CARI, analisando os dados de meio ambiente, usando imagem de satélite, a gente fez algumas análises legais na época. Uma delas aqui, ó, do sistema do Bacia do Rio Doce, de o que estava declarado na época do primeiro acidente. Eu acho que esse aqui é o de Mariana. Então, na bacia do Rio Doce, o que aconteceu e como que era a área na região, né? Tinha algumas técnicas que a gente já usava agregando dados e fazendo uns mapas que eram mais fáceis de você visualizar para entender a situação da bacia em cada local. Então, o Rio Doce passa aqui, né? Esse pedaço azul. Coincidentemente, hoje eu estou trabalhando com um dos projetos que a gente trabalha aqui no Instituto é dessa bacia, mas aqui era para olhar o impacto
não só do vazamento, mas a situação geral dos imóveis rurais declarados aqui dentro. Isso não inclui necessariamente áreas declaradas pelas pessoas, né? Não é declarado pelo produtor. Eles usavam uma classificação prévia que a gente fazia com o RapidEye e dava para ter uma noção do que estava acontecendo. Eram 55 mil imóveis rurais. Então também já é uma análise. Você vê aqui é só de uma bacia relativamente pequena do Brasil. E aqui a gente já trabalhava com dados de aqui 19 mil nascentes. A gente estava na época com 2 milhões de nascentes declarados no CAR. E fazendo análise do Brasil inteiro para vários usos, né? Aqui os municípios, isso. Aqui já são os municípios que podiam ter algum reflexo do local do acidente. Aqui para frente, os dados também do CAR, aqui para o FIP Cerrado, que era um projeto que a gente ia fazer na época, usando bacias hidrográficas e cruzando, aqui são os projetos na época da área que você pretendia fazer o FIP Cerrado, aqui os imóveis. Então aqui já são análises com muito mais informação, também espacial, de imóvel rural e de áreas protegidas, né, de reserva legal, APP, de área de preservação permanente e de remanescente de vegetação declarado no CAR. Esse verde aqui é o remanescente declarado, o laranja é o perímetro do imóvel, que quando ele está laranja aqui pode significar que não tem vegetação ou que a pessoa simplesmente não declarou a vegetação. A gente chama de é, é o não consolidado, né? É o antropizado não consolidado. A não ser que o cara depois corrija falando que aquilo ali é uma área de vegetação. Então, aqui para baixo, também aquelas imagens lá do Landsat RapidEye. Isso aqui virou um projeto depois para selecionando bacias. A gente usou para selecionar as bacias principais hidrográficas que receberiam apoio do projeto para acelerar o CAR na região. Aqui os componentes, então cada um desse aqui já é uma geometria diferente, a gente analisa todas elas juntas. No Brasil eram 332 bacias, 18 mil pontos do IFN, previsto 5 mil de análise de paisagem, 1.200 que eram previstos naquele ano para fazer analisado, e aí no Cerrado era isso aqui que a gente analisou, a gente tentou separar aqui dentro as 50 principais bacias e depois diminuiu para um número menor de atuação do projeto. Para frente, já também com os dados do CAR e do CIGEF, a gente fez uma análise na época, o Bernardo fez, eu ajudei o Bernardo e o Carlos, Carlos Eduardo a fazer uma análise com imóveis rurais, aí já Brasil inteiro também. Então é comparando o 349 milhões de hectares no Brasil inteiro do sistema de dados do INCRA, comparando com o CAR. E aí já são outros níveis de complexidade, já cruzando dados do que já estava regularizado de acordo com os dados do INCRA, comparando com o que tem na época de CAR. Aqui, por exemplo, são áreas que não sobrepunham CAR e que estavam certificadas no CIGEF. Então, é um indicativo de que falta cadastramento dessas áreas dentro do sistema, né? A gente analisou quantos milhões aqui? Ó? 470 milhões. Eu não sei se tem o número de parcelas aqui. Ó. Aqui só tem áreas. Depois aqui deve ter alguma coisa de quantidade. Mas o CAR aqui estava em torno de 5 milhões de imóveis cadastrados. Aqui uma plataforma que também acabei caindo hoje na mesma área, que é de uso de ferramentas livres para software, né, para você fazer infraestrutura de dados espaciais e dados gerais em escala local e regional. A gente fez na época apresentou esse trabalho em Washington com usando o CAR e quais são as ferramentas que a gente usou depois para divulgar esses dados e para manter eles disponíveis para a população, para todo mundo usar. Né? Aqui era um mapa interativo florestal, são os cadastros. Algumas coisas que eu vou mostrar aqui elas não estão acessíveis, porque agora no período eleitoral teve uma mudança
de regras em alguns ministérios e eles bloquearam o acesso, depois deve voltar ao normal. Mas em geral a gente consegue encontrar esses dados e eles são várias camadas, são várias informações que a gente tem de cruzamento. Hoje eu estou no Instituto Nacional da Mata Atlântica, aí o trabalhando com dados de outra natureza, que agora eu vou dar uma parada e continuar no próximo vídeo falando sobre dados científicos e o Instituto Nacional da Mata Atlântica e o que a gente vai ver disso para frente no treinamento. Então, dá uma parada, obrigado.